Dentro da igreja, fala-se muito sobre a criação a partir dos 6 dias da criação. Uhum. Nas escolinhas bíblicas dominical, a gente aprende isso. Só que quando você chega no colégio secular, você encontra lá que a formação demorou centenas, se não bilhões de anos. Sim. E aí, como explicar isso? Porque a ciência é pautada, né, por projetos científicos, Evidências. evidências. Então, como explicar isso? Dinossauros, por Eu exemplo. ia falar sobre os dinossauros. Uhum. Dinossauros. Se você ter uma grande maioria massiva, vai dizer, não, a Bíblia não fala sobre eles. Mas a Bíblia fala sobre eles. Grandes Fala. criaturas. Fala. As grandes criaturas, não? Sim, mas muito mais prático do que só grandes criaturas. Por quê? Veja bem, a palavra dinossauro ou qualquer outra vertente, ela tá aí para 180 anos. Né? Uhum. Tá 180 anos. Até 180 anos atrás não tinha essa palavra, ela é muito nova. A palavra dinossauro ela é nova, ok? Então o que acontece? A Bíblia ela termina todo o seu escrito que entrou no canon no primeiro século da era cristã. Tá. Ok? Então, quais eram os nomes para esses animais antes disso? Se a pessoa que estiver ouvindo agora der um Google Uhum. e colocar lá, por exemplo, Bimonte, ok? Vai aparecer para ela a imagem de um dinossauro. E aí, quando você vai para o livro de Jó, quando Deus está conversando com Jó sobre um período chamado período imemoriável, que está antes do primeiro dilúvio, houve 2 dilúvios, que está antes do primeiro dilúvio, você vai encontrar Deus falando para Jó, onde você estava quando eu fiz as colunas do universo? A ciência agora conseguiu fotografar essas colunas do universo, ok? Então, onde você estava? A Bíblia já estava falando dessas colunas. Quando ele vai questionar, né? Isso. Que ele tem aquela conversa Isso, com aquela Deus, conversa, ele fala assim, onde você estava quando eu estava criando os anjos? Quando eu estava pesando o pó da terra em balança? Quando eu dei vida ao bimonte? Olha só, você tá... E aí Deus vai falar assim, ó, a sua cauda é como o cedro do Líbano. Então você literalmente vê que Deus está falando de um dinossauro. Mas não foi usada esta palavra, porque a palavra vem existir 180 anos atrás. Agora, Mas deixa eu só concluir. por favor, Não, pode, claro. Os 6 dias da criação. O tempo, Deus está criando a partir do Kairos, do tempo de Deus, da eternidade. O tempo vai surgir no 4º dia da criação. Deus cria os luminares maiores, Sol, a Lua, as estrelas, e diz, é para estabelecer as estações do ano e para contar o tempo. Então, veja, até o 4º dia da criação não tinha contagem do tempo. Pode ter durado centenas, se não bilhões de anos. Não tem isso não é mensurável, não tem Não, como Quando saber, fala né? sobre a criação do mundo, ele fala sobre a criação da Terra, especificamente? Não tinha tempo, Não, né? ele fala sobre a criação de tudo, porém, nesses dias da criação, ele está falando sobre o início da Odisseia terrestre.